Oi, gente, tudo bom? Bem-vindos de volta ao Corporativismo Sem Frescura. Meu nome é Fabiola Conte e hoje a gente tem um vídeo respondendo as respostas que vocês deram. Agora que eu notei que isso ficou meio estranho. Mas tudo bem, antes de mais nada, se inscreve no canal, aperta o sininho, dá o seu joinha, tá bom? Não sei se vocês viram no meu Instagram ou até o último vídeo que eu postei aqui, mas eu fiz uma pergunta para minha audiência. Então, qual é a pior coisa de procurar emprego? Qual é a pior parte na procura de emprego? Ou o que você mais odeia em processos seletivos? Eu tive várias respostas. Algumas foram as mesmas. Por exemplo, teve algumas respostas que tiveram muito em comum, como a pior parte é não ter feedback da empresa. Né, não ter um retorno da empresa sobre a entrevista, se você passou, se você não passou. Teve uma pessoa que falou que 1 ano depois recebeu resposta. Gente, eu também já participei de muito processo seletivo, que até hoje eu tô esperando, tá? A resposta. Não tem muito o que fazer, né? Isso vem muito da empresa, vem muito do RH. Eu não vou defender o RH. Eu acho que é possível sim dar uma resposta, dá pra mandar um e-mailzão pra todo mundo dizendo, né, obrigada, mas beijo, não me liga. Super dá. Muitas vezes a posição é cancelada, tá? Tipo, some do mapa mesmo. Não é muito comum, mas acontece bastante. E aí acaba que esse retorno fica perdido mesmo. Uma coisa que eu posso falar pra vocês pra tentar amenizar as chances de você não ter nenhum retorno é pedir contato da empresa. Por exemplo, você tá terminando a entrevista, vira pra seja lá quem for, é o RH ou é o gestor, quem tiver, e pede um cartão. Assim, você tem um cartão de visita para poder me dar? Gostaria muito de ter o seu contato, em caso de ter alguma pergunta que de repente não me vem à cabeça agora, queria saber se tem problema, gostaria muito de ter seu contato. Sempre bom também ter o contato, sabe, dar uma desculpa dessa, assim. E aí, eu, assim, nunca vi ninguém dizer não. Um gerente ou um RH dizer, eu não vou te dar cartão de visita. Não resolve problema, gente, mas pelo menos te dá uma janela aberta para você, pelo menos, entrar em contato. E pode ser que a pessoa não responda, pode ser que você caia em caixa de mensagem, em secretária eletrônica, pode ser. Mas pelo menos é algo que está no seu controle de fazer. E fora isso, gente, não tem muito o que falar. É assim mesmo. Retorno, às vezes, você nunca tem. Peça o cartão de visita, o contato da empresa, ligue, não mande só e-mail, ligue no telefone, liga para a pessoa. Outra coisa que foi muito falada, que é quantidade de teste em processo seletivo, que é muito frustrante, e dinâmica de grupo. Gente, eu vou falar para vocês que eu tenho uma raiva de dinâmica de grupo. Uma raiva, assim, que vem, nem sei da onde, sabe? É um ódio. Quando eu li o comentário, eu falei, nossa, eu te entendo. Se depender de mim, dinâmica de grupo não existe. A não ser que seja para parte de um programa de estágio. Aí eu acho que é válido. Você está procurando pessoas que não têm experiência nenhuma. Só o que você tem para ir atrás é meio que a personalidade, como a pessoa reage a problemas. Então aí, como a pessoa trabalha em grupo. Então aí, realmente, eu acho que é interessante ter uma dinâmica de grupo. Qualquer outro exercício em grupo, né? Pega os candidatos, se enfia numa sala, faz exercícios e vê. Gente, olha, eu sei que parece besteira, mas você não tem noção. Eu já vi candidato saindo no tapa, quase, tá? Porque a gente teve que intervir, de ficar bravo porque a outra pessoa não estava seguindo o que ele mandou. Gente, juro. Então, eu sei que vocês podem achar que é besteira, mas quando você está falando de gente com muito pouca experiência ou nenhuma experiência, vai por mim. De vez em quando você, assim, que talvez numa entrevista onde a pessoa esteja mais calma, né, ela já planejou aquelas respostas todas, ela passe, e aí você joga ela numa situação inesperada e a pessoa surta. E aí você vê, a máscara cai, entendeu? É muito interessante. Eu sei que você está pensando, Fabíola, todo mundo vai, né, se comportar da melhor forma, ou se comportar muito bem na dinâmica, porque eles sabem que eles estão sendo avaliados. Não é verdade, gente. Vocês não têm ideia de candidato chorar, a outro sair no tapa, tudo eu já vi. Agora, quando não é para estagiário, gente, pelo amor de Deus, eu odeio dinâmica de grupo. Não tem porquê
Não tem. E outra, você vai mandar um diretor fazer dinâmica de oi? Não. Agora, não está no seu controle, né? A única coisa que está no seu controle é decidir se você quer participar desse processo seletivo ou não. De repente, você não é uma vaga que você nem está tão interessada, é uma empresa que de repente você nem está tão afim, sabe? Então assim, nem faz. Teste complica. Eu tenho uma relação de amor e ódio com teste, tá? Testes técnicos eu acho válidos, dependendo, mais uma vez, do grau do profissional que você está contratando, tá? Do grau, assim, da senioridade, né? Do profissional que você está contratando. Então, assim, é um profissional muito experiente, ele mentiu o currículo dele inteiro, sabe? É complicado. Em posições de, quando você está falando de desenvolvedor, de programador, posições de TI, assim, que são muito técnicas, você quer entender se o cara sabe a linguagem ou não, eu acho até válido, mais uma vez, até um certo ponto de senioridade, tá? De repente é um cargo de engenharia muito técnico, mais uma vez, se você tem alguma coisa que você quer ter certeza qual o nível, entender qual o nível de conhecimento daquela pessoa naquela ferramenta, tá? Agora, gente, teste de português, matemática, ai, gente, não. Assim, eu detesto. Mas, mais uma vez, você não tem controle sobre isso, então você vai ter que, né? E aí, você quer, você não quer, o quão afim você tá dessa vaga? Né? Quão afim você quer trabalhar nessa empresa? Vai um pouco disso, né? E porque não tem como fugir, gente, não tem como fugir. Se essa é parte do processo, é parte do processo. A única coisa que você pode fazer é quando você for contratado, se você for contratado, passar por isso, é dar um toque, dar o seu feedback, né? A sua avaliação de como esse processo seletivo foi e fazer comentário dos testes, né? E tal. Teste de personalidade, né? Tipo MBTI, DISC, eu acho até válido. Eu sei que é um porre fazer, gente, para quando você é candidato. Mas para a empresa, esse tipo de teste já é bem mais interessante. Eu acho que realmente mostra um pouco de como aquela pessoa é, e às vezes é difícil pegar na entrevista. Esses testes eu já sou um pouco mais favorável, mas eu sei que esses testes são os que menos acontecem aí fora, né? E geralmente eles já dão para pessoas realmente de uma senioridade, gerentes, né, e tal, para entender como essa pessoa trabalha como líder e etc. Então não tem muito o que fazer, gente. É decidir se você quer, o quão você quer essa vaga ou trabalhar nessa empresa, e aí ou você faz ou não faz. Teve comentário também sobre a falta de criatividade nos processos seletivos e a repetição de informação. Ai, gente, não sei o que falar. Não tem muito como escapar. É um porre, sim. É um monte de pergunta repetitiva, sim. Porque na maioria das vezes, as empresas precisam saber daquilo. Tem algumas informações básicas que você tem que perguntar. E aí você, como candidato, vai ter que responder. Atrás de outra, atrás de outra, atrás de outra. Parece um texto decorado, né? Não tem muita escapatória, gente. Porque não tem muito como ser criativo em processo seletivo. Como eu te falei, dá de repente para usar um MBTI, um DISC, que são testes de personalidade. Dá, né? Fora isso, mais uma vez, tem a dinâmica de grupo, que eu acho até pior. Pelo amor de Deus, me bombardeia com pergunta chata, mas não me manda para uma dinâmica de grupo. Mas não tem muita escapatória. Agora, teve um comentário, eu quero ler exatamente como essa pessoa colocou, eu achei muito interessante. É possível fazer uma entrevista onde o candidato possa apresentar seu plano de carreira e estilo de trabalho de forma mais natural. Achei muito interessante ser uma reclamação de que a empresa deve entender que é possível, sim, o candidato apresentar seu plano de carreira e seu estilo de trabalho de forma natural. O que eu tenho a dizer sobre isso, gente, é que isso não está na mão da empresa. Se você acha que você não está apresentando a sua parte de uma forma natural, o problema é você, tá? Não é a empresa, não. Você pode até achar, mas a entrevista eu não me senti à vontade, o gestor, o RH não me deixou à vontade para eu ser mais natural, ou a empresa me pareceu muito formal, então eu não me senti à vontade. Tá na sua cabeça. Se a empresa é formal, você não é, se eles te deixaram ou não te deixaram à vontade na entrevista, isso não faz nenhuma diferença em como você vai responder as perguntas e como você vai apresentar essa informação que você quer. Só porque o entrevistador não te deixou à vontade, ou a empresa tem uma vibe mais conservadora ou séria,
Isso não quer dizer que você não possa apresentar o seu ponto de vista de forma natural. Você pode e deve, inclusive, independente de como a entrevista está sendo, de como a empresa é formal ou informal, de como você está se sentindo, não interessa. Você vai apresentar de forma natural, sim. Tipo, eu achei muito interessante, de repente até a pessoa pode até me consertar e dizer que não é bem isso que ela quis dizer, mas quando eu li, foi isso que eu entendi, porque isso vem logo depois da pessoa falar que foi a mesma pessoa que comentou da chatice, da repetição de informação e da falta de criatividade no processo. A mesma pessoa que disse isso, depois, disse logo depois. E eu acho que essa pessoa, de repente, não está entendendo que é possível fazer tudo isso. Isso depende de você, do candidato, não da empresa, tá? A empresa não tem nenhuma obrigação de fazer você se sentir à vontade para ser mais natural. Eu acho que é uma estratégia excelente. Eu, por exemplo, gosto de fazer entrevistas onde eu quero que o candidato tenha a impressão de que eu sou a best dele, sabe? De que eu sou super amiga. Porque é aí que as máscaras caem. Quando a pessoa se sente muito à vontade, quando a pessoa esquece que está fazendo uma entrevista, é aí que as máscaras caem. Mas nem todo mundo pensa assim, nem todo entrevistador pensa dessa forma. Muitas vezes é um gerente, ele não é treinado para fazer entrevista muitas vezes. Então já viu, né? Mas, mais uma vez, depende de você. É o candidato que tem que escolher como se apresentar. E não esperar que a empresa vá responder ou vá ser de um jeito ou de outro, a entrevista vai correr de um jeito ou de outro, para você se sentir à vontade e responder isso tudo de forma natural. Na entrevista, eles não me deram um espaço para falar do meu plano de carreira, do meu estilo de trabalho. É isso que eu quero dizer. Então, abre o seu espaço. Abre o seu espaço. Se eles simplesmente estiverem encerrando a entrevista falando, obrigada, fulano, é isso mesmo que a gente tem, a gente vai entrar em contato. Interrompa a pessoa. Não interrompa, né? De falar, obrigada. Desculpa, mas eu tenho algumas perguntas, algumas coisas que eu queria colocar antes da gente terminar. Ué? Se eles não abriram espaço para isso, é um erro deles. Corrija o erro deles. Simplesmente isso. E fale. Olha, eu queria comentar um pouco do meu plano de carreira e entender se o meu plano de carreira é algo que se encaixaria também nessa vaga, do que vocês estão procurando. Eu tenho um estilo de trabalho assim, assado. Eu gosto de trabalhar com líderes assim. Eu sou esse tipo de líder. Então eu queria deixar isso claro apenas para ajudar na seleção. Se de repente não for esse o estilo que vocês estão procurando, não é um bom encaixe, né? Não é um fit, não vai rolar. Assim também, vocês sabem da minha posição, se for algo que não tem muita importância para vocês, tem muita importância para mim. Eu gostaria de entender como esse meu estilo, esse meu plano se encaixa na empresa, na vaga, para saber se é algo também que me interessa também. Não esqueça, eles estão te entrevistando e você também está entrevistando eles. E a gente termina por aqui esse vídeo, gente. Obrigada, adorei as respostas, adorei os comentários. Muito, muito obrigada. Deixe mais comentário aqui se você não teve chance de responder ou de fazer a sua pergunta ou de deixar o seu comentário sobre o que você mais odeia em processo seletivo. Deixa aqui e aí eu posso endereçar isso num outro vídeo, tá bom? Não esquece de compartilhar esse vídeo com os amigos e os inimigos e a família e todo mundo. Se inscreve no canal, deixa o seu joinha, aperta o sininho, faz tudo que tem para fazer aqui embaixo, tá bom? E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!